Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Gratidão pelos comentários de vocês aqui no canal, tá bom? Um forte abraço para Vanusa Alves. O seu comentário tocou aqui o meu coração. Eu senti de uma forma muito especial o seu testemunho, tá bom? Gratidão por suas palavras. Hoje nós vamos estudar aqui Atos capítulo 7. Atos capítulo 7, a gente vai ter aqui o sermão, né, de Estevão. É o maior sermão que nós temos no Novo Testamento, tá bom? Ele é muito extenso. Teve muitos outros sermões resumidos. Aqui o sermão aqui de Estevão também está resumido, é claro. Mas nós tivemos aqui, já contado até agora, né? O sermão de Pedro, que quando foi no dia de Pentecoste ali, ele deu um sermão que batizou 5.000 almas, né? 5.000 pessoas. Depois teve a cura que ele fez lá na entrada do templo, na Porta Formosa, e ali, naquele sermão que ele deu ali, também batizou mais 3.000 pessoas, e agora, né, nós vamos ter por Estevão esse discurso aqui, e Lucas, ele decide colocar mais na íntegra esse discurso. Por que que esse discurso ele é o maior que nós temos aqui no Novo Testamento? Porque Lucas quis registrar esse discurso aqui com mais detalhes, né? Como eu falei, é um resumo, mas mesmo assim é o maior que nós temos aqui no Novo Testamento. Aqui nós vamos ver que Estevão, ele dá um show do conhecimento das Escrituras, do Velho Testamento. Ele faz um resumo, é o melhor resumo que nós temos do Velho Testamento, tá bom? Ele resume a história dos patriarcas, né? Os três personagens principais que ele trata aqui é Abraão, José, né? E também o Moisés, esses três aqui como principal. Ele faz um resumo aqui de Gênesis, depois de Êxodo, Levítico, né? Depois ele vai para Josué. Ele tem vários resumos aqui que ele faz e é um dos melhores, tá bom? Então vamos recapitular como que chega nesse discurso aqui. Essa parte aqui eu vou colocar o tema como a defesa de Estevão. Ele está se defendendo perante o Sinédrio, né? Ele está sendo julgado ali. No capítulo 6, nós observamos que algumas pessoas ali estavam debatendo as escrituras com ele e não conseguiram lhe resistir. Então pagaram testemunhas falsas e levaram ele até o Sinédrio para ele ser julgado ali, tá bom? Então essa é a condição que começa aqui o capítulo 7, o versículo 1. O versículo 1 diz assim: E disse o sumo sacerdote, porventura é isto assim? Em outras palavras, é isso verdade? O que eles estão te acusando é verdade? Quais são as acusações? Vamos recapitular rapidinho aqui em Atos capítulo 6, versículo 13 e o 14. Né? Eles disseram: Este homem não cessa de proferir palavras blasfêmias contra este santo lugar e contra a lei. Então, era contra o lugar e contra a lei. O lugar, a nação judaica, né? Ele falou não, aqui as testemunhas falsas falou que ele está proferindo blasfêmia contra aquele santo lugar, a cidade santa que é Jerusalém, e contra a lei. Também eles falaram que, ele diz também no versículo 14, né? Pois nós o ouvimos dizer que este Jesus Nazareno, a quem há de destruir este lugar e mudar os costumes e as leis que nos deu. Então as duas acusações é que estão falando que Estevão falou que Jesus iria destruir esse lugar, o templo, né? Queria destruir o templo, a cidade e que ia destruir os costumes, mudar os costumes da lei ali que eles haviam recebido por Moisés. Então aqui o sumo sacerdote está perguntando, é isso mesmo, né? Repetindo o versículo, ele fala, porventura é isto assim? Ou porventura isso é verdade? Isso que essas duas testemunhas estão dizendo aqui, é verdade, Estevão? Né? E aí aqui nós podemos ver a defesa de Estevão. Ao invés dele falar simplesmente, não, é mentira, né? Isso aí é acusações falsas, né? Na verdade, tudo isso que eles estavam falando aqui, que eram blasfêmia, era verdade, no sentido de que iria acontecer. Por exemplo, por que o templo seria destruído? Seria porque por Jesus, né, pelas mãos dos romanos, porque eles rejeitaram o Deus de Israel. Eles rejeitaram Jesus. O templo iria cair, sim. A nação de Israel ia cair. Por exemplo, a outra acusação que eles fizeram aqui é que Deus haveria de mudar as leis, né, os costumes. E não aconteceu isso. Né? De acordo, porque Jesus Cristo ele fez o sacrifício eterno,
não foi mais necessário fazer derramamento de sangue, né? A circuncisão vai interromper a lei da circuncisão. Então, esses costumes realmente foram mudados. Vão ser mudados aqui. Na igreja já começa sendo essa mudança que a gente vê na igreja com os apóstolos, essa mudança. Mas esses costumes seriam mudados. Então, por exemplo, eles até mesmo entre os próprios judeus que não eram cristãos, porque com a destruição do templo cessou o derramamento de sangue. Até hoje os judeus não fazem sacrifícios de animais porque eles não têm o templo, né? Existe a promessa de fazer um terceiro templo aí, mas ainda não foi feito. Então, até agora, desde a época de Jesus, com a destruição do templo, não houve mais sacrifícios de sangue lá. Então, esses costumes haveriam de cessar. Eles estavam acusando aqui que quem tinha falado isso era Estevão. Estevão não tinha falado de acordo com o texto porque eles estavam inventando, mas essa invenção que eles estavam fazendo realmente aconteceria, tá bom? Então não é tão simples aqui, né? É claro que Estevão poderia pelo menos simplesmente negar, não, isso aí que eles estão falando é mentira, eu não falei. Mas ele não poderia dizer, isso não vai acontecer. Porque, na verdade, iria acontecer. Então, ao invés de dar uma resposta não ou sim, né, Estevão então começa aqui desde o versículo 2 a dar um discurso bem extenso, fazendo um resumo aqui do Velho Testamento. Além de fazer o resumo, né, bem inteirado ali, ele pega e faz a interpretação das escrituras antigas, né, do Velho Testamento. Ele é um grande conhecedor das escrituras. Vamos ver o que ele vai falando aqui, ó. Versículo 2, e aí já é a voz de Estevão. E ele disse, homens, irmãos e pais, ouvi, o Deus da glória apareceu a nosso pai Abraão, estando ele na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. Bom, aqui a gente já consegue ver o respeito e amor e carinho que Estevão tem ali pelos seus acusadores, porque ele chama eles de irmãos, então ele sente uma irmandade ali. Apesar que eles são de denominações diferentes, mas ele sente essa irmandade. Realmente ele tem um profundo amor por essas pessoas aqui. E aí ele tem o devido respeito, chamando eles de pais, né? Também ali, então a gente vê esse devido respeito. E aí ele começa a falar aqui que o Deus da glória, né, apareceu ao pai Abraão lá na Mesopotâmia, antes dele sair de Harã. Então eles estão falando ali do santo lugar, Jerusalém, eles estão muito com essa coisa de exclusivismo, né? Aqui que é o lugar santo, a cidade santa, Sião. E aí, aqui Estevão ele já começa a mostrar, não, Deus ele se revela em todo lugar. Ele apareceu primeiramente, não foi nem aqui, foi a Abraão, lá na Mesopotâmia. Não dá para pôr limite onde Deus vai estar, né? Ele vai começar a explicar todas essas coisas aqui, tá bom? Versículo 3 aqui, a gente lê aqui dizendo, e disse, saí da tua parentela, de entre a tua parentela, e dirige a terra que eu te mostrarei. E então saiu da terra dos caldeus e habitou em Harã. E dali, depois de seus pais, que seu pai faleceu, Deus o fez passar para a terra em que agora habitais. E não lhe deu nela herança alguma, nem um espaço de um pé. Olha só que interessante, ele fala que Deus falou para Abraão sair da terra dele, da parentela, sair dali, depois vir para essa terra onde eles estavam habitando agora, e que na época de Abraão ele não ganhou um pé de terra, né? Ou seja, nossa língua, ele não ganhou um palmo de terra, né? Era só a promessa que havia sido dada ali a Abraão, né? Mas prometeu que lhe daria a possessão, e depois dele da sua descendência, não tendo ele ainda filhos, prometeu a Abraão que os seus filhos, né, seriam herdeiros, né, mas ele nem tinha filho. Então Abraão aqui ele já começa a mostrar tanto o respeito que ele falou ali pelos líderes, também ele tem esse devido respeito ao patriarca Abraão, falando da fé que Abraão tinha e assim por diante. Então ele vai começando a explicar as escrituras. Versículo 6 ele diz assim, e falou Deus assim, que a sua descendência seria peregrina na terra alheia, e sujeitava à escravidão, e maltratariam por 400 anos. E eu julgarei a nação a quem eles servirem, e disse Deus, e depois disso sairão da servidão deste lugar. Então ele está falando da promessa, né? Olha, Abraão recebeu isso, só que antes dele receber essa terra,
os seus descendentes iriam ser escravizados por uma nação. Nós sabemos que a nação que ele está citando aqui era o Egito, né, na qual os filhos de Israel ficaram lá por 400 anos. Então ele fala dessa promessa, mas que eles haveriam de sair da servidão, né? Uma promessa aqui. E deu-lhe o convênio da circuncisão. Assim Abraão gerou Isaque e circuncidou ao 8º dia. Isaac gerou a Jacó e Jacó gerou os 12 patriarcas, né? Então ele está dando um resumo aqui do patriarcado: Abraão, Isaac, Jacó, e Jacó, os 12 filhos ali. Ele está dando essa... Falando aqui da circuncisão, porque os judeus estavam falando aí que ele haveria de mudar os costumes. Primeiro ele está lembrando eles que quem deu a circuncisão não foi nem Moisés, né? Já tinha sido antes, já tinha sido dado ali a Abraão. Então ele vai explicando ali. Versículo 9. E os patriarcas, movidos de inveja, venderam José para o Egito, e Deus era com ele. Bom, aqui também é importante a gente entender que Estevão ele está tentando mostrar um padrão que o povo de Israel tem, que é de rejeitar os seus profetas, rejeitar aqueles que Deus escolhe para liderá-los, né? Então aqui ele está falando dos 12 patriarcas. José, que era o filho ali, que recebeu a capa colorida, Deus o havia escolhido para ser governante entre seus irmãos, ele que seria governante entre os irmãos deles ali. E aqui a gente já vê uma rejeição deles, né? Então ele está mostrando essa rejeição, porque Estevão, se você ler todo esse capítulo aqui, o capítulo 7 de Atos, você vai ver que Estevão ele vai trazer toda essa história que eles rejeitam os profetas, rejeitam os patriarcas, e esses patriarcas são os que salvam eles. E aí o que acontece? Ele está trazendo toda essa história porque ele quer mostrar que Jesus Cristo ele veio e foi rejeitado também. Que assim como na época dos patriarcas eles foram rejeitados, também Jesus Cristo veio e foi rejeitado por eles. Por isso que ele está mostrando um padrão já do comportamento deles, né, da nação de Israel. Então aqui ele fala que José, ele foi rejeitado pelos seus irmãos e vendido por causa do quê? Por causa de inveja. Então ele continua aqui, versículo 10, né? Interessante que ele fala, e Deus foi contigo, né? Deus era com ele, com José. A gente via que tudo que José fazia, Deus estava junto com ele, ajudando ali. Ou seja, aquela pessoa a quem Deus escolheu para liderar eles era justamente a pessoa que eles haviam rejeitado, vendido como escravo, né? E aí ele continua o resumo aqui, versículo 10. E livrou de todas as suas tribulações, e lhe deu graça e sabedoria ante Faraó, o rei do Egito, e constituiu governador sobre o Egito de toda a sua casa. Então ele fala que Deus livrou José de todas as coisas e no final fez com que ele fosse governador do Egito. Versículo 11. E todo o pai do Egito e todos os países do Egito de Canaã sobrevieram fome, grande tribulação. E nossos pais não achavam alimentos. Ele está falando de Jacó ali, e os filhos, né, que haviam ficado lá. E agora estava toda aquela fome na terra e eles precisavam de alimento, teriam que ir até o Egito, né? Porém, Jacó, ouvindo que no Egito havia trigo, enviou ali os nossos pais, né? Os nossos pais ali que ele está citando, como ele está falando dos patriarcas, ele está falando das 12 tribos de Israel. Então ele está falando dos filhos de Jacó, né? Por isso que ele está falando dos pais ali, que eram os patriarcas. Ele mandou a primeira vez e na segunda vez foi José reconhecido por seus irmãos e a linhagem de José foi manifesta a Faraó. E José mandou chamar o seu pai, Jacó, e toda a sua parentela, que era 75 almas, né? Então, ele se revela aos seus irmãos, ele não se vinga dos seus irmãos, nós conhecemos essa história, e chama o seu pai e todos eles e dá a terra de Golzin ali para... Então, José salvou eles da fome. Primeira coisa que a gente está vendo aqui, que Deus escolheu José para liderar eles, e eles rejeitaram. Então ele está mostrando um padrão, eles rejeitaram a José, e José salvou eles da fome, né? Porque não só ele, mas todo o mundo ali, né? O Egito, todos os países foram salvos, porque ele guardou o mantimento na época que tinha fartura, e quando veio a seca ali, ele tinha mantimento. Então mostra aqui que Deus escolheu eles, mas que o povo havia rejeitado ele, inclusive os próprios irmãos
tinham vendido ali. Então ele traz essa história aqui, ó, versículo 15 em diante. Jacó desceu ao Egito e morreram ali os seus pais, e foram transportados para Siquém. Depois, a sepultura de Abraão compara com certa soma de dinheiro aos filhos de Emor, ao pai de Siquém. Aproximou-se, porém, dos tempos da promessa que Deus tinha jurado a Abraão. O povo desceu, cresceu e multiplicou-se no Egito, até que se levantou outro rei que não conhecia José. Este, usando de astúcia contra a nossa linhagem, maltratou nossos pais, e pondo-lhe a fazer enjeitar as suas crianças para que não se sobrevivesse, né? Aqui está falando que o povo de Israel ele começou a crescer tanto que os egípcios ficaram com medo deles tomarem a nação, e aí começaram a matar todos os filhos homens, né? E é justamente nessa época aqui que vai nascer Moisés também, tá bom? Então ele começa a fazer esse resumo aqui. Essa parte que ele está fazendo do resumo aqui, falando que a sepultura de Abraão, dos patriarcas, nem era na Terra Santa. Então ele está querendo mostrar que todo lugar onde Deus está é santo, né? Que Deus não é exclusivo só de Jerusalém, né? Mas que Deus é Deus de toda a terra. É isso que ele está mostrando aqui. E aí ele está falando daqui agora, passando para Moisés, né? Ele está passando para a história de Moisés aqui. E sendo enjeitado, tomou a filha de Faraó e criou como seu filho. Ou seja, Moisés, ele teve que ser colocado naquele cestinho com betume, né? Ali para não molhar, e colocado lá na água. E a filha de Faraó encontrou e criou ele como filho. Então, observe, é uma coisa interessante, que a gente sempre fala, Deus ele chama e Deus ele prepara as pessoas. Mas Moisés, ele está preparando bem antes, desde pequeno ele está sendo instruído dentro da casa de Faraó ali, né? Então ele vai fazendo esse resumo aqui, muito bom. Vamos continuar aqui o versículo 23. E quando completou a idade de 40 anos, veio-lhe ao coração ir visitar os seus irmãos, os filhos de Israel. Então Moisés, ele sabia que ele era adotado e que seus irmãos eram hebreus. Então tocou no coração dele ir lá na terra de Gósen visitar os seus irmãos ali. E vendo ele que maltratava, né, que um egípcio maltratava, defendeu e vingou o ofendido, matando o egípcio. Então ele matou o egípcio para defender ali o hebreu. E supunha ele que os seus irmãos entendiam que Deus lhe havia de dar liberdade por sua mão. Porém, eles não entenderam. Então aqui Moisés, quando ele defende o hebreu ali, aqui mostra, né, no discurso de Estevão, que ele está mostrando que Moisés ele tinha um conhecimento que ele queria livrar o povo dele da escravidão, né? Ele tinha esse conhecimento. Porém, o povo mesmo não entendeu, né? Eles vão rejeitar também Moisés. Olha só, Moisés ele fica contra os egípcios e defende os hebreus. E agora os próprios egípcios vão rejeitar aqui o Moisés, né? Ó, no dia seguinte, quando alguns pelejavam, eram dois hebreus, foi ele ter visto, quis levá-los à paz, dizendo: homens, sois irmãos, por que maltrateis uns aos outros? E o que maltratava o seu irmão ao seu próximo o expeliu, dizendo: quem te constituiu juiz sobre nós? Queres tu matar-me como mataste também o egípcio? Então ele falou: quem te escolheu como juiz sobre nós, sobre príncipe sobre nós, né? Então veja que eles rejeitaram, no caso aqui, Moisés, rejeitaram, repeliram ele, não queriam ele. Então quando Moisés vê que aquilo havia sido descoberto e com medo de chegar no ouvido de Faraó, né, então ele foge, ele vai embora ali por conta disso, né, para que ele não seja morto. Versículo 9. E ouvindo isso, fugiu Moisés e esteve como estrangeiro na terra de Midian, onde gerou 2 filhos. E completando 40 anos, apareceu-lhe o anjo do Senhor no deserto, no monte Sinai, o chamado na sarça ardente. Então, veja, ele tinha 40 anos quando ele matou o egípcio, ele teve que fugir, depois de mais 40 anos, agora ele já estava com 80 anos de idade, né? O Senhor apareceu a ele numa sarça ardente. E então Moisés, vendo
maravilhou-se da visão, aproximando para observar. E foi-lhe dirigida a voz do Senhor, dizendo: Eu sou o Deus de teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Né? E Moisés, trêmulo, não ousava olhar. Disse-lhe o Senhor: Descalça a sandália de teus pés, porque o lugar em que está é terra santa. Novamente aqui, né? Olha onde Moisés estava, lá no Monte Sinai. Lá era a terra santa. O Senhor falou: tira as sandálias do chão, dos pés, porque o lugar que você está pisando é terra santa. E os judeus consideravam só aquele lugar lá santo, Jerusalém. Então veja que toda a construção do discurso de Estevão aqui está mostrando para eles o que é o lugar santo. O lugar santo é onde Deus está, onde o povo do Senhor está, Deus ele está também. Esse é o sentido aqui, né? Tendo visto atentamente a aflição de seu povo que está no Egito, e ouvi os seus gemidos e desci para livrá-los. Agora, pois, vem e enviar-te-ei para o Egito. Então, Deus fala que vai livrar o Egito, vai livrar os israelitas do Egito por meio de Moisés. Agora, após esse resumo aqui, olha a interpretação que Estevão dá a esse discurso aqui, ó, a partir do versículo 35. Este Moisés, do qual haviam negado, dizendo: Quem te constituiu príncipe e juiz? Este enviou Deus para os príncipe e libertador, pelas mãos do anjo que lhe aparecera na sarça. Então veja, né? Aqueles que eles rejeitaram foi exatamente aquele que Deus escolheu para libertá-los. Então ele está mostrando um padrão. Olha, José foi rejeitado, mas foi José que salvou toda a casa de Israel. Né? Aqui ele está mostrando, olha, Moisés foi rejeitado também, e Moisés que libertou o povo de Israel. Né? Este vos conduziu para fora, trazendo-vos com prodígios sinais da terra do Egito, e no mar vermelho e no deserto por 40 anos. Este é aquele Moisés que disse aos filhos de Israel: O Senhor vosso Deus levantará dentre vós, vossos irmãos, um profeta como eu, a quem ele ouvireis. Aqui, Estevão interpreta esse semelhante a Moisés, a Jesus Cristo. Esse também, semelhante a Moisés, que seria o próprio Cristo que eles deveriam ouvir, também eles rejeitam e matam Jesus Cristo. Então ele está construindo toda essa narrativa aqui, né? A mensagem já ficou enorme aqui, mas você lendo todo o texto aqui vai ter uma compreensão maior. Né? Eu vou dividir essa parte dessa mensagem em duas partes para não ficar tão extenso já como ficou aqui, tá bom? Então ele vai trazendo essa narrativa justamente para completar isso, que assim como era um círculo vicioso, eles rejeitavam aqueles que Deus escolheu, né? Então, ao invés de Estevão dizer simplesmente, não, é mentira o que eles estão falando, porque o que eles estavam acusando, na verdade, aconteceria, Deus haveria de destruir aquela nação, porque no ano 70, né, o templo vai ser destruído, Jerusalém vai ser destruído. Por quê? Porque eles mataram os profetas, porque eles negaram o Cristo. Então tudo isso vem sobre eles aqui por conta dessa perseguição que eles fizeram, né? Só finalizando aqui, ele continua no versículo 40, né? Que eles rejeitaram Moisés, ó, dizendo no versículo 40, dizendo a Arão: faze-nos deuses que vão adiante de nós. Quando Moisés ele subiu no Monte Sinai para ganhar os 10 mandamentos ali, né, receber a lei de Deus, o povo pegou e fez um bezerro de ouro. Falaram para Arão: faz um bezerro de ouro, um Deus que nos leve adiante de nós. Eles queriam voltar para onde? Para o Egito. Eles estavam com saudade da cebola, dos alhos, né, do que eles comiam lá na servidão. Né? Eles iam sempre produzir para outra nação, nunca teriam nada. E Deus está libertando eles, levando eles para uma terra prometida. Então veja, né, que a história que Estevão está falando é uma história de rejeição, que eles escolhem outros deuses, que eles decidem adorar outros deuses, que não aqui, principalmente aqui entre os judeus, quando Estevão está falando, eles veneram, no sentido ali que veneram Moisés, né? E se eles vivessem na época de Moisés, o que Estevão está colocando aqui é que eles teriam rejeitado Moisés também, assim como eles rejeitaram Jesus Cristo. Então é essa construção que Estevão vai fazendo aqui.
né? E aí ele vai falando várias e várias coisas aqui. Eu ia até o versículo 42. Deixa eu terminar aqui. E naqueles dias fizeram um bezerro e ofereceram sacrifício a ídolos e alegraram-se nas obras de suas mãos. E Deus se afastou. Esse é o pior castigo, né, que nós podemos receber. É Deus se afastar da gente. Basta a gente não ter a proteção de Deus que pronto, né? A nossa vida vai tudo errado. E Deus o afastou-se, né, dele. Abandonou para servir ao exército dos céus, como está escrito no livro dos profetas. Porventura me ofereceste vítimas e sacrifícios no deserto por 40 anos, ó casa de Israel. Ou seja, eles serviram foi a outros deuses, né? Aqui quando Estevão, né? Olha o conhecimento de Estevão, ele fala assim, como está escrito no livro dos profetas, que eles serviram ao exército dos céus. Isso está lá em Amós capítulo 5, né? Citado como eles adorando as estrelas, os astros. Ao invés de adorar o Criador, eles estavam adorando a criatura, a obras da mão do Senhor. Então, era bem complicado. Então, ele está mostrando um padrão que eles sempre rejeitaram os profetas. Então, amanhã a gente continua essa mensagem aqui do capítulo 7, trazendo o martírio, né, de Estevão aqui, que também vai trazer grandes ensinamentos para nós. Tá bom? Espero que essa mensagem possa ter edificado de alguma maneira. Se você estudar dessa maneira, vendo a construção que aqui Estevão está fazendo, né? Você vai pensar, porque se você simplesmente lê esse texto e fala assim, mas ele não está se defendendo. Não, ele está se defendendo, ele está falando de um padrão que eles estavam fazendo sempre, né? Ou seja, eles não eram diferentes. Toda a vida vocês fazem isso, vocês rejeitam aqueles que Deus envia para vocês. Essa é a mensagem que Estevão está trazendo para eles aqui, tá bom? É essa mensagem que eu compartilho com vocês, em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.